é a última aula, mas não é o encerramento dos estudos, né? Como assim? Esse estudo deve continuar, e aí cada um estudando pessoalmente o livro e comparando. Então, é o último dia em que estaremos juntos estudando e lendo as preciosidades do livro de Hebreus. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse tempo, Pai, te agradecemos porque o Senhor trouxe cada um aqui. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ensine, Pai, ensine cada um aqui e que o Senhor mesmo grave em nossos corações a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, vivermos do modo digno do nome de Cristo que levamos. Pai, te pedimos isso e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir para Hebreus capítulo 10. E hoje nós temos uma caminhada. Veremos alguns temas até chegarmos no capítulo 13. E aqui nós destacamos alguns aspectos importantes, porque não vai dar para nós entrarmos nos detalhes, em alguns detalhes que seriam importantes no livro, mas alguns aspectos fundamentais nós vamos destacar. E eu quero ler com vocês, antes de nós retomarmos o tema liberdade em Cristo, o capítulo 10 de Romanos, a partir do versículo 11 até o versículo 25, diz assim: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. E aqui é importante vocês irem relembrando alguns conceitos, né? Estamos falando aqui de cobrir e remover, tirar. Então aqui ele está falando, olha, naquele sacrifício da primeira aliança não se removia pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, o conceito de assentar-se, obra concluída, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou o passado para sempre, até resgatar a sua propriedade lá em Efésios 1. Aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Salvou o Espírito, pagou todos os pecados, agora entra a segunda fase da salvação, que é a santificação. Então aquele que aperfeiçoou, ele está nos santificando durante a nossa vida inteira, para que a terceira parte da salvação, que é a salvação do corpo, a redenção, se cumpra ao final. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, o Espírito Santo está testemunhando, esta é a aliança que firmarei com eles. Lembrem de Jeremias e Ezequiel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. Incondicional, feito pelo Espírito de Deus, uma vez por todas pelo sacrifício. Lembram dos conceitos de presença e perdão? O Espírito só habita porque perdoou de uma vez, removeu os pecados. Aliança, primeira, afastada por ser imperfeita. A segunda, o Espírito faria. A primeira, condicional. Se fizerem, vocês vão ter. E a segunda, incondicional. Lembra? Estão relembrando desses conceitos? Incondicional, eu farei. Né? Não, mas eu quero perdão, mas eu não quero aprender agora toda a Bíblia, porque se eu de fato aprender aquilo que o Espírito tiver que me ensinar, eu vou ter que tomar uma posição, vai mesmo. Então isso eu não quero, mas não tem jeito. O Espírito habita em você, você nasceu de novo, você está na segunda aliança, então Deus vai fazer isso em você. Hebreus 10, 17 agora. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Perdão de pecados, uma vez por todas, onde a remissão destes já não é oferta pelo pecado. Ora, por que Jesus se ofereceu uma vez só e não se ofereceu várias vezes como os sacerdotes faziam? Porque este sacrifício é perfeito. E por que ele é perfeito? Porque houve a remissão e não a cobertura apenas.
onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Versículo 19. Diante de tudo isso, tende, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por que essa comparação? Porque o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus. Ele está dizendo, agora está escancarado. Agora entre com intrepidez no Santo dos Santos. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é... sabe o que significava o véu do tabernáculo? Lembra que separava o santo do santo dos santos? Lembraram? Não? Então vamos voltar lá, ó. Só para recordar aqui, ó. Aqui, ó, esse véu aqui, ó. Aí, Elcio, obrigado, agora ficou fácil, lá. Esse véu aqui, ó, foi rasgado de cima a baixo. É claro que quando Jesus morreu, estava no templo, né? Ele está dizendo, o que é esse véu? O que era esse véu? Como é que ele foi rasgado? Aqui, ó, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Nós, vide Hebreus 3. Aproximemo-nos com sincero, ou sem cera, né? Essa palavrinha sincera é sem cera. Naqueles vasos da antiguidade, quando tinha um defeito no vaso, eles colocavam cera para cobrir. O defeito estava lá, mas tinha uma cerazinha que ninguém via. Então ele falou, ó, sem cera, sejam sem cera, não enganem. Sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Lembram, quando participamos da ceia, né? Já os pecados são removidos. Portanto, nós temos que fazer em memória dos pecados, não mais em memória de mim. Agora eu entendi porque Jesus falou fazer isso em memória de mim, porque eles faziam isso em memória dos pecados. E lembra quando nós dissemos, quando Jesus chega com a mulher adulta, ele fala assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E dos mais velhos aos mais moços foram se retirando. E por que eles começaram pelos mais velhos? Porque tinham consciência de pecado. É por isso que esse texto está dizendo agora, sem mais consciência de pecados, porque Cristo removeu-os, né? Aproximemo-nos com sincero, versículo 22, com sincero coração em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e lavado o corpo com água pura. Entendemos o que Jesus falou com Pedro? Pedro, não precisa tomar banho não, você já se lavou, só lava os pés, está falando de perdão. Guardemo-nos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Com base em toda essa informação, estimulemo-nos uns aos outros. Para quê? No amor e nas boas obras. Não aquilo que nós entendemos como as boas obras, né? Mas aquelas que Deus de antemão preparou para andarmos nelas. Vide Efésios 2:10. E quais são essas obras? Nós vimos isso, né? Qual é a obra de Deus? Que creiam em Jesus. É por isso que nós recebemos poder para testemunhar. Então obras maiores do que Jesus nós faremos. Pregaremos o Evangelho, seremos testemunhas, que é um pouco diferente de pregar, né? Testemunha é falar o que aconteceu com você, né? O que é uma testemunha de um acidente? Você viu o que aconteceu? Eu vi, então conta. Diferente, né? Algumas pessoas estão pensando que pregar o Evangelho é ser um vendedor de livros. Lê esse livro, é bom? Não sei, eu nunca li, mas lê, dizem que é tão bom isso. É diferente, hein? Ser testemunha é falar o que aconteceu com você e comigo. Estimularmos ao amor e às boas obras de Deus, para ganharmos galardões lá que vimos também em 1 Coríntios 3. Versículo 25. E como é que nós vamos nos estimular? Como é que eu vou estimular você e vocês vão me estimular? Como é que isso acontece? E isso, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, né? É interessante, eu gosto de dar esse exemplo quando eu falo desse tema, de que existem duas coisas na vida que não dá para fazer sozinho. Quais são? Vocês sabem? Não. O pessoal que já sabe pode falar, né? Quais são? Duas coisas que não dá para fazer sozinho. Casar, né? E ser igreja. Vocês já viram alguém casar sozinho? Não, eu vou casar. Quando você vai casar? Semana que vem. Com quem? Não sei ainda.
Como assim? E ser igreja também. Eu me converti, vou ficar em casa lendo a Bíblia e tal. Não dá. Efésios 4 diz que Deus deu o dom de vocês para ser exercido comigo, porque o dom que vocês têm eu não tenho. E para que eu possa crescer, vocês precisam exercer o dom que vocês têm, sabiam disso? E vice-versa. E aí vocês exercendo o dom com o vizinho, comigo, e eu exercendo o meu dom. E isso, o que acontece? O corpo, totalmente ajustado, cresce naquele que é o cabeça, que é Cristo. E aí o crescimento do corpo é uniforme. Olha para você. O seu braço direito é maior que o esquerdo? Não, né? Por quê? Porque há uma harmonia nesse crescimento. Na igreja é a mesma coisa. É por isso que o congregar é importante. Se nós tivéssemos essa consciência, eu ia olhar do lado do domingo, meu irmãozinho faltou, eu preciso saber o que está acontecendo, porque ele não exerceu o dom dele comigo, nós vamos ter problema no crescimento aqui do corpo. Sabiam disso? Interessante, né? Mas isso é um outro estudo. Vamos lá. Bom, diante desse resumo, vimos aqui, eu quis ler esse texto, porque aqui tem muitos princípios importantes de tudo aquilo que nós vimos. Diante de tudo isso, a primeira aliança passou. Estamos na segunda aliança. Vamos para Gálatas 5:1. Ora, então nós somos chamados a quê? Gálatas 5:1. E nós vimos todos esses textos domingo passado, né? 2 Coríntios 3, Gálatas 2:19, 4:19 em diante, e agora o 5:1 eu quero só destacar. E vimos também Romanos 13, de 8 a 10. E antes de nós vermos esse texto, eu quero que vocês vejam essa sequência. Bom, na segunda aliança, nós temos que guardar regras, leis. Quais? Temos. Então quais? Da lei de Moisés? Que lei? De Moisés? Da primeira aliança? Não. Nós estamos em situação diferente. Primeira aliança tinha regra, tinha preceito, tinha lei, precisava ser observado. E na segunda, quais são as leis? Quais as regras? Quem está ditando o que tem que fazer e o que não tem que fazer? Onde é que está isso? Na nova aliança? Não. Bom, então, como é que nós temos que viver? Gálatas 5:1, vejam só. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E aí Paulo, nós lemos esse texto, né? Paulo fala da circuncisão. Olha, não deixem se circuncidar, não pensem que é pela regra, porque se for pela lei, Cristo morreu em vão. Ora, nós estamos em que aliança, em que momento? No que nós estamos crendo? É na segunda aliança? Então vamos viver de uma forma absolutamente livre de toda e qualquer regra. Seja ela imposta por quem quer que seja. Era isso que eu queria ouvir num domingo de manhã, né? Não precisamos fazer mais nada? Não. Nem dar mais nada? Não. Podemos viver então livre de tudo? Sim. Pronto, então, né? Vamos viver a vida cristã assim. Mas Deus, o Senhor nos fala alguma coisa de como viver essa liberdade? Fala. Como é que então nós temos que usar da liberdade que nós temos? Vamos lá para os textos. 1 Coríntios, capítulo 8. Somos livres? Somos. Como usar essa liberdade? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E eu tenho certeza, eu estou sendo redundante, mas eu tenho certeza que vocês chegam em casa e leem todos esses capítulos, esse contexto, né? Porque aqui vai ser importante. Nós só vamos destacar alguns versículos, mas tem que entender todo esse contexto aqui. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. E aqui está dizendo, das carnes sacrificadas aos ídolos. Paulo está nesse contexto, né? Vamos ler desde o versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Está falando o seguinte, olha, aqueles que têm o saber, são dotados de saber, que têm conhecimento, sabem que, apesar de saber que atrás de cada ídolo tem um demônio, veja, existe só um Deus. Então, o sacrificar carne a ídolo ou não, tanto faz, eu vou lá e como, não tem problema nenhum. Versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, só um parênteses aqui,
o capítulo 8 capítulo 9 dos versículos 19 seguintes, quando diz, fiz-me fraco com os fracos, não é para você ir, não, então eu vou lá numa balada para falar de Jesus na balada. Não é isso não, o texto não está dizendo isso não. Eu me fiz tudo para com todos, então vou viver no meio de todo mundo e tal, vou me fazer como eles para ganhá-los para Cristo. O texto não está dizendo isso não. Ali, lá no versículo 22 do capítulo 9, é só um parênteses aqui, fiz-me fraco para com os fracos, ele se refere ao que ele acaba de dizer no capítulo 8 que nós estamos vendo. Quem são os fracos? Aqueles fracos o quê? Na fé. Não tem todo o saber ainda. Então a consciência dele se ele olhar alguém comendo carne, vão me escandalizar, não vai falar nada muitas vezes, mas vai olhar, fulano está fazendo isso, né? A consciência dele é fraca. E normalmente o que nós pensamos? Ora, eu sou livre em Cristo, ele que cresça. Não está estudando a Bíblia, fica aí fraquinho, fica aí escandalizando por tudo. Mas vamos ver como é que Deus nos ensina quando ocorre isso. Vamos voltar para o capítulo 8. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade, que temos em Cristo, e acabamos de ver em Gálatas, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Deus começa a nos recomendar como usar a liberdade que temos em Cristo. Não é regra não. Não existe uma regra. Então eu posso comer ou não posso? Quem que vai falar essa regra? Não tem regra. Agora, se você estiver num ambiente em que alguém vai se escandalizar, como Paulo, por ter comido carne sacrificada a um ídolo, abra mão disso. Se faça fraco com o fraco para que ele não se escandalize e não venha se desviar. Entendemos o que é fazer fraco com o fraco? Fazer-se fraco com o fraco é abrir mão daquilo que você até poderia fazer, não tem problema nenhum. Ora, mas a Bíblia não fala, onde é que está que eu não posso fazer? Não está não, mesmo porque é segunda aliança, nem vai estar. Não vai ter uma regra, não faça, não coma, não vai ter essa regra não. Agora, se teu irmão pode vir a escandalizar, porque é novo na fé, é fraco, ainda não tem entendimento que Deus deu a você, abra a mão, use a liberdade para isso. Entenderam o que é viver na liberdade em Cristo? Oi. Sim. Isso. Perfeito. A observação é, bom, então, vai aquele lá e fala assim, eu vou ser sempre fraquinho, porque ninguém vai poder me escandalizar, então eu vou... Não. Romanos capítulo 8, né? Nós nascemos e somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ninguém nasce para viver no berço, né? Ninguém nasce assim, eu vou ficar 20 anos no berço, afinal de contas eu tenho tudo aqui, não preciso nem abrir a geladeira, minha mãe me dá tudo, meu pai me dá tudo, fico aqui no berço. Não. Né? Mas eu não quero crescer. Não se preocupa que isso vai ser uma ação de Deus, né? Então, normalmente para crescer tem provação, tem dificuldade, sabiam disso? Fiquem sossegados que Deus sabe medir isso muito bem na nossa vida. É isso mesmo, é uma questão de passagem, né? Mesmo porque nós passamos pela idade de 1 ano, 2 anos, 5, 10, adolescência, juventude, não é isso? Espiritualmente é a mesma coisa. Mas vejam, naquele momento, naquele ambiente, naquelas pessoas, use a liberdade para abrir mão daquilo que você até tem direito em fazer, daquilo que não tem nenhuma regra para dizer não faça. Se não é para fazer, então eu vou lá e faço. Olha o seu irmão. Mas não tem nada a ver com o seu irmão. Tem sim. Para quem que Deus foi perguntar sobre Abel? Para Caim. Caim, onde é que está teu irmão? Não tem nada a ver com ele. Tem sim. Você não tem nada a ver com o seu irmão? Então corta o seu dedo fora da mão. O outro dedo vai falar, para que eu preciso desse? Eu não preciso desse para nada. Versículo 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais.
Quando você fala assim, eu não tenho nada a ver, ele que cresça, o problema é dele, cuidado. Você está pecando contra ele e contra Cristo. É o texto que está dizendo isso. Então não é cada um com os seus problemas no corpo de Cristo, não. Use a sua liberdade para abrir mão em favor do outro. Versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, olha o que Paulo disse, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Não é de vez em quando, eu vou comer em casa, não. Se existe a possibilidade de alguém se escandalizar com isso, eu nunca mais vou fazer isso. Paulo, mas você não é livre? Completamente livre para abrir mão do que eu poderia fazer, e a minha consciência não me acusa diante de Deus em nada, mas vai acusar meu irmão que vai ver isso. Então, nunca mais eu vou fazer. Eu vou usar a minha liberdade em favor do meu irmão. Que extraordinário. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. E precisamos acelerar, então eu vou começar, vou engatar uma quinta aí, apertem os cintos, né? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, 23. Todas as coisas são lícitas. Qual é a regra que você tem? Nenhuma. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade. Uma liberdade que olha o interesse do outro e não de si mesmo. Uma liberdade que glorifica a Deus. Não é pode, não pode, faça, não faça. Algumas pessoas, quando vêm conversar, falam assim, e aí, pode fazer isso? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia. Não, mas devo ou não devo? E eu que vou falar para você, você deve fazer ou não? Quem sou eu? Deus não está falando isso numa nova aliança, quem que vai falar isso, você deve ou não deve? Pergunte para Deus, o Espírito habita em você. Versículo 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo da consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos os convidar e quiser ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não da tua própria mente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo de que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Paulo está comentando algo específico daquele momento, mas ele diz, faça qualquer outra coisa. Para a glória de Deus, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Cuidado que buscar o interesse dos outros não é mimar aquela criança para ela nunca crescer. Não é admitir pecado, não é nada disso não. Né? Mas quando nós estamos falando de forma, de algo que vai escandalizar, porque aquele meu irmão ainda não cresceu o suficiente para poder entender, não faça, não escandalize. Por quê? Porque se ele fala assim, mas fulano faz, eu também vou fazer, mas fulano não tem nenhum problema de consciência, mas ele vai ter. É como não comer carne. O Paulo está comendo, eu também vou comer. Mas estou comendo cada garfada que ele dava. Aí minha consciência, eu estou pecando diante de Deus. Estou pecando diante de Deus. Mas está fazendo o que Paulo fez. E Paulo falou, se acontecer isso, eu nunca mais vou comer carne na minha vida. Procure o interesse do outro. Nós estamos entendendo que é liberdade em Cristo? Não há regra, não. Gálatas 5,13. Outro aspecto. Primeiro, em relação ao seu irmão. Agora vamos ver em relação a você e a mim, a nós mesmos. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados a liberdade, não tem regra. O que você pode fazer? Pode, não pode, faço, não faço, venho, não venho, guarda isso, guarda aquilo, e paga. E vai. Qual a regra? É para a liberdade. Atenção. Porém, não useis da liberdade
para dar ocasião à carne. Você pode fazer tudo que você quiser, ver tudo que você quiser, andar em qualquer lugar, pode. Não use isso para dar ocasião à carne, porque se você der, você vai cair. Se você der, você vai pecar diante de Deus. Não dê ocasião à carne pela liberdade que tem. Ah, então, eu posso fazer aquilo? Posso. Mas se eu fizer aquilo, eu vou ser tentado na carne? Vai. Então eu vou abrir mão. Mas eu sou livre. É livre para abrir mão. É livre para não fazer. É livre para não ir à beira do precipício, porque você vai cair. Uma hora você cai. Vide Sansão. Não brinca com o pecado da carne, porque uma hora você cai. Ah, não, eu vou falar para Dalila que se prender os meus cabelos com corda, eu não... se me amarrar com cordas, eu perco a força. Amarrou. Ah, vem os filisteus. Ele saiu. Aí Dalila falou, você me enganou, né? Não, eu te enganei, mas assim, com cordas novas, eu esqueci de falar. Ela foi e amarrou ele com cordas novas, né? E ele começou a brincar com essa situação. Começou a brincar com Dalila. Até a hora que começou a chegar perto, né? Não, sabe o que é? Tem que fazer tranças no meu cabelo. E aí foi, não, tem que fazer tranças e colocar pinos. E aí foi, e até uma hora quando ela ficou chorando. Já pensou, uma mulher na lua de mel, 7 dias chorando? Foi Dalila. Ele não aguentava mais. E aí ele falou. Mas sabe por que ele falou? Porque ninguém acorda assim e fala assim, hoje eu vou roubar um banco, eu vou assaltar um banco hoje. Não, o pecado nasce aqui, ó. Você começa a falar, não é tão ruim assim. Eu vou fazer só um pouquinho e depois eu volto. Eu domino a situação. Faz isso com a carne que você vai cair. Oi. As mulheres de hoje que não se vestem, os homens que não devem olhar para onde olham, é isso mesmo. Vai dar ocasião, começa a criar isso na sua cabeça, que um dia você vai adulterar, um dia você vai cometer pecado sexual, é isso mesmo. Corta, e aí tanto a responsabilidade das mulheres em se vestirem, 1 Pedro diz isso, quanto aos homens, né? Não, ninguém está vendo, eu sou livre para fazer o que vai, você é livre, você vai ver o que vai acontecer. Se der ocasião para a carne, vai cair. Portanto, usem a liberdade para abrir mão, para fugir. E aí vamos continuar o texto. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, não mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ora, Deus, então como é que eu lido com a carne? Se eu preciso usar eu uso a minha liberdade para não dar ocasião à carne. É só ler o versículo seguinte. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Ah, mas isso quer dizer que eu tenho que abrir mão. É isso mesmo. Eu tenho que fugir, é isso mesmo. Como José fugiu. José não foi negociar e sentar com a mulher, né? Depois de falar, não, olha, você não pode fazer isso. Olha, seu marido, ele me confiou tudo, só não falou para não colocar a mão em você. Mas, não foi dialogar com ela, não. Sentou na sala para dialogar, ele ia cair. Ele fez o quê? Cai fora. A minha mãe sempre falava isso, de sábado à noite eu era jovem e tal, eu ficava o dia inteiro lavando o carro para sair de sábado à noite. Então eu saía, me arrumava e tal. Quando eu ia falar tchau para meus pais, minha mãe falava assim, tchau, cuidado, volta a tal hora, tal, e fuja, José. Acabava meu sábado. Acabava. Por quê? Porque onde eu ia, ficava, fuja, cai fora, vai embora. Acabava. Às vezes eu começar a usar isso os pais, então. Foge, porque se você for negociar com a sua carne, você vai cair. Quando nós falamos sobre a luta do cristão em Efésios 2:10, os 3 inimigos, quais são os 3 inimigos que você tem? Você tem que saber, senão você vai saber como é que lutar, né? Já pensou, a pessoa vai pagar sem saber quem é o inimigo? Então quais são os inimigos que você tem na vida cristã? Isso, a carne, Satanás e o mundo. Para cada um tem uma arma certa. Você sabe qual arma que você usa para cada um? Porque tem gente fugindo do diabo, resistindo à carne. Não dá, não é assim. Não adianta você pegar um estilingue para derrubar um avião, que você não vai conseguir. Vai pegar uma bazuca para matar um passarinho, você destrói a casa, mas o passarinho não morre. Para o diabo é sujeitável, a Deus resistir ao diabo, e o diabo vai fugir de você. Como é que resiste? Resiste firme na fé. Como é que Jesus fez? Está escrito. Com o diabo tem que falar, está escrito. Você conhece a Bíblia o suficiente para dar essa resposta para ele? Então tem que conhecer. E para a carne? Cai fora.
Se eu ficar olhando para um bolo de chocolate, o bolo de chocolate olhando para mim, olhando para o bolo de chocolate, eu vou comer ele inteirinho. E pode chegar a orar, Senhor, me livre desse bolo. Eu olho, tá lá, Senhor, vai comer o bolo inteiro. Você tem problema com isso? Cai fora. Qual o problema que você tem? Com bebida? Cai fora. Com mulheres, com homens? Cai fora. Porque senão você vai cair. Use a liberdade para cair fora. Tiago capítulo 1, versículo 25. Falai de tal maneira... 1,25, eu já estou no seguinte, né? Versículo 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita... Qual é essa lei perfeita? A da liberdade. Aqui você não tem regra para nada. Na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. Como é que eu persevero na lei da liberdade? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realiza. Use essa liberdade para viver aquilo que você crê. Use essa liberdade para obedecer o que Deus está dizendo. Nós já vamos entrar em obediência aqui. Use a liberdade para isso. Use a liberdade para praticar aquilo que o Espírito te ensina. Aquilo que você sabe a respeito de Deus. 2:12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Você não quer viver de acordo? Não fale. Porque ou falai de tal maneira e de tal maneira proceder. Não, mas eu não quero viver desse jeito, então não fala. Uma vez conta a história que chegaram diante de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o imperador grego, e chegaram para ele trazendo um soldado desertor das frentes de batalha. Pegaram um soldado que havia abandonado as frentes de batalha, com medo, foi embora, fugiu, e colocaram ele na frente de Alexandre para Alexandre decidir sobre a vida dele. O que ia fazer? Ia matar, ia prender, o que ia fazer? E aí Alexandre estava na frente dele, e Alexandre falou assim, bom, para começar a tratar você, qual é o seu nome? Ele vira para Alexandre e fala, Alexandre. Alexandre olha para ele, o mesmo nome que ele. Você foi um soldado desertor, qual é o seu nome? Alexandre. Eu vou dar uma determinação só para você a partir de agora. Ou você muda de nome, ou muda de atitude. Você não vai ter o mesmo nome que eu, agindo da forma com que está agindo. Quando nós falamos que somos cristãos, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos refletindo o mestre que nós servimos? Esse texto está dizendo, ou muda de atitude, ou muda de nome. Falar de tal maneira, e de tal maneira proceder. Isso é liberdade. Isso é a liberdade da segunda aliança. Faça o que você quiser. Fale o que você quiser. Agora, vai falar acerca de Deus? Viva. Porque senão não fale. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 tem um estudo muito interessante sobre submissão, né? Versículo 9 diz assim, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que objetivo nós somos tudo isso? Lembra que isso foi prometido na primeira aliança? Se fizerem, vocês vão ser tudo isso. Aqui não, nós somos, cremos, nós recebemos o Espírito, somos da segunda aliança, temos perdão e presença de Deus. Com que objetivo? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Lembra os que estavam longe, que nós vimos? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ora, você mantém o seu procedimento exemplar no meio dos gentios? Sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta antes. Como é que eu mantenho o meu procedimento exemplar no meio dos gentios?
Continue lendo o texto que vocês vão ver aí 5 submissões. Quando o mundo está dizendo o seguinte, não, você tem que estar sobre os outros, é liderança. Deus nos ensina 5 submissões. Mas isso é um outro estudo. Eu vou ter que estudar em casa para descobrir sozinho. Vai. Pede o Espírito, você ora antes, fala, Senhor, me ensina esse texto que Deus vai te ensinar. As 5 submissões ali, as autoridades, a Cristo, a mulher, ao marido. Isso é procedimento exemplar para os gentios verem, sabiam disso? Não vou ser submissa não, porque afinal de contas nós somos no século XXI. Então fala assim, também Deus não quer ter um procedimento exemplar no meio dos gentios para dar um testemunho do Senhor. Você tem que falar isso. Porque está nesse contexto. Os jovens aos mais velhos, sabiam? Aí os jovens, né, que estão aqui. Então, procedimento exemplar para que os de fora olhem e glorifiquem a Deus, é vocês se submeterem aos mais velhos. Está aqui na Bíblia. Mas isso é outro estudo, porque eu só quero ver o versículo 15 a 17. Vamos lá. Diz assim, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois. Não usando, todavia, a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Use a liberdade que temos em Cristo para sermos servos, para nos submetermos uns aos outros. Isso é ser livre. Isto é usar a liberdade em Cristo da segunda aliança. Seja livre. Considere os outros superiores a si mesmo. Seja livre. Se submeta na forma com que Deus está nos ensinando. Seja livre. Não seja escândalo nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Seja livre. Use da liberdade para isso. Use da liberdade para falar para a carne, não. Agora eu vou cair fora. Seja livre para isso. Entendemos o que é usar a liberdade? Não é assim, eu vou fazer o que eu quiser agora, que eu queria essa salvação, é isso que eu queria ouvir. Vamos usar a nossa liberdade em Cristo para vivermos em favor do outro. Então o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Eu não tenho a mínima ideia. A mínima ideia na sua vida, o que você pode ou não pode fazer. Pergunte para o Espírito que habita em você. Mas eu não tenho certeza da minha salvação. Aí nós temos que dar um passo atrás. Ok? Vamos para Hebreus então. E eu só vou entrar no capítulo 11 e nós vamos parar para o intervalo. Mas você vai pular dos versículos 26 ao 39? Na realidade aqui está dizendo com base nessa liberdade toda, será que alguns poderiam falar assim, eu vou viver do jeito que eu quero, da forma que eu quero, eu vou viver, versículo 26, porque se viverdes deliberadamente em pecado, então eu vou pecar, eu sou livre de fazer tudo, Deus não me mata mais como fazia no Antigo Testamento, na primeira aliança, então eu vou fazer o que eu quiser. Vai chegar no capítulo 12 ainda, nós vamos ver hoje só algumas coisinhas do capítulo 12, né? Mas aqui ele começa a falar, porque se vivemos deliberadamente em pecado, sou livre, eu vou fazer o que eu quero, a hora que eu quero, da forma que eu quero, quando eu quiser, eu posso fazer? Pode. Agora, se isso significar você viver no pecado, você tem que avaliar a sua fé, para ver se a sua natureza é de um nascido de novo ou não. Porque 1 João 3 diz que aquele que vive na prática do pecado nunca conheceu a Deus. Não significa que nós não vamos pecar. Aquele que diz que não peca é mentiroso e faz Deus mentiroso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se o pecado não incomoda a sua vida, se o pecado você faz, se acontece, nada acontece com você, as coisas estão indo cada vez melhor, e você pecando deliberadamente, consciente disso, nada acontece, você tem que reavaliar a sua fé. Mas daqui a pouco a gente chega em repreensão lá. É só para nós voltarmos, antes de entrarmos em Hebreus 11, abram para Romanos capítulo 14, aqueles que quiserem estudar um pouco mais sobre esse relacionamento na igreja, daqueles que são chamados fortes na fé, e daqueles que são chamados débeis ou fracos na fé, abram para Romanos capítulo 14, versículo 1. Diz assim, acolhei o que é fraco ou débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil, o fraco, come só legumes. Quem come, e olha aqui, quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio?
para o seu próprio Senhor estar em pé ou caia, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Obrigado. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. E aí tem que ler até o final do capítulo 15, na realidade, né? Esse aqui também não dá para ler o 14, dormir e ler o 15 no dia seguinte, vai ter que ler os dois no mesmo dia, né? O 15:1 diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas ou debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Ah, mas acabamos de ver que a liberdade é abrir mão em favor do outro. É isso mesmo. Para nós vivermos em igreja, nós precisamos estudar Romanos 14, nós precisamos entender Romanos 14, e precisamos viver Romanos 14 e 15. Porque aqui, o que Paulo está falando em Coríntios é abra mão em favor do fraco. E o fraco para de julgar o forte. O dotado de saber, como diz Paulo. Ah, mas fulano, olha o que fulano está fazendo. Olha que absurdo, mas olha fulano. Mas ele está fazendo. Para de julgar. E o fraco, e o forte, para de desprezar o fraco. Também não cresce, tem que crescer, vai crescer. Tá aí um bebezão, fica chorando, vai crescer. O problema é seu, o problema é meu. Para com isso. Olhe em favor do outro, sob esse ponto de vista. E aqui fraco ou forte é dotado de saber, é mais relacionamento com Deus, é mais maduro espiritualmente. Você que está nessa posição, já viveu com Deus uma vida de provações, já cresceu, sua fé já está fortalecida. Você que está nessa posição, olha o fraco e traga-o para cá. Abra mão de algumas coisas para que ele possa crescer também, para que Deus possa trabalhar com ele. E você, fraco, vamos lá, chegou a hora, está na hora de acordar. Vamos crescer, não vai ficar um bebezão chorão, que Deus vai fazer você crescer. Vai provar você, vai permitir algumas coisas na sua vida para você crescer. E eu gosto muito do tema aprovação, não vamos conseguir entrar, só vamos passar, eu vou atualizar a apostila, depois pedir para o Fábio, por favor, atualizar a apostila. Tem essa questão de provação, sabe que Deus prova eu e você? Para nos conhecer? Não, Ele conhece, é a mesma coisa, você já se perguntou por que você ora? Ah, também Deus precisa conhecer o meu coração. Não, Ele sabe o seu pedido antes de chegar na sua boca e na minha boca. Então por que você ora? Isso é um outro estudo, mas fica curioso, vai procurar na Bíblia. Né? Por que eu oro, então, se Deus já sabe que eu vou pedir? Não, para lembrá-lo, Ele não precisa. E por que Deus prova eu e você? Para saber se nós vamos realmente resistir? Não, Ele já sabe. Por que Ele pôs Gênesis 22:1 e Deus pôs Abrão à prova? Por quê? Ah, vamos ver se Abrão vai me obedecer ou não. Vocês acham que Ele já sabia se Abrão ia oferecer Isaac? O que vocês acham? Então, por que Ele provou Abraão? 2 Crônicas 32:31 diz que Deus nos prova para que nós nos conheçamos. Sabia disso? Começa a se achar, não, Deus, olha, tudo bem, eu sou um miserável pecador, mas o que seria do Senhor sem eu aqui, hein? Olha como o Senhor está me usando, que bom. Aí Deus fala, é? Então fala assim, ó, eu vou apertar só um pouco, só meia volta no parafuso, vamos ver o que acontece? Senhor, o Senhor não me ama mais, onde é que o Senhor está? Deus, eu só apertei meia volta só. Para nós nos conhecermos, Deus nos prova para que nós tenhamos a exata medida de onde está a nossa fé. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua fé é pequena. Portanto, Deus não nos mede pela quantidade de bens que temos. Olha fulano, que próspero, Deus está abençoando. Não, nós estamos na segunda aliança, viu? Isso é primeira, é diferente, mudou o tempo. Ah, então, riqueza não é sinal de bênção? Não. Vocês sabiam que, se eu não me engano, é Salmo 19, diz que Deus dá para os ímpios, porque a única coisa que eles vão ter mesmo na vida e na eternidade é isso, então Deus dá para os ímpios, para eles, para os filhos deles e para os netos deles. Sabiam disso? Porque esse é o único quinhão que eles vão ter. Cuidado quando você pensa que você está medindo a sua vida por prosperidade. Cuidado, hein? Esse não é o parâmetro de Deus, não. O parâmetro de Deus é, como é que você passa pela aprovação? Ah, esse é um parâmetro de Deus para medir a fé. Mas eu só falei isso para voltar, para vocês voltarem e se acalmarem um pouco, né? Oi? 2 Crônicas 32:31. Para aprová-lo e fazê-lo conhecer o que está no seu coração.
Romanos 14, então vai ter que estudar, mas vou ter que estudar. Vai ter que estudar Romanos 14. Então para conhecer na igreja, para saber o que eu tenho que abrir mão, como é que eu tenho que agir, se aquele assunto Deus já me deu um entendimento e aquele outro ainda não, então em alguns assuntos somos fracos, em outros somos fortes na fé, então como é que eu ajo, como é que eu vivo então? Tem que ler Romanos 14, 15, estudar e aí o Espírito vai ensiná-los. Vamos voltar lá, Hebreus 11. Para aqueles que não preencheram, o Elcio fez o favor de verificar para nós, talvez o Fábio vai providenciar mais cópias dos dois. Aqui tem alguns, não, tem poucos, não, quase nenhum, tem um só. O Fábio provavelmente vai trazer, se aqueles que quiserem depois colocar sua opinião, fazer algum comentário, aí precisaria procurar a secretaria ou passar por e-mail, enfim. Bom, Hebreus capítulo 11. Então saímos lá, definir primeira e segunda aliança, e agora é o último espaço, temos meia hora para ver muitos assuntos, então vamos lá. Saímos de primeira e segunda aliança, definição, perdão de pecados, presença de Deus, entramos numa liberdade absoluta, em Cristo, que é uma liberdade que faz, ao invés de pode, não pode, faça, não faça, viva, não viva, coloque a mão nisso, não coloque a mão naquilo, vá em tal lugar, não vá em tal lugar, e ao invés disso somos livres. Somos livres para não darmos ocasião à carne. Somos livres para fugir quando estivermos numa situação combatendo com a carne. Somos livres para abrir mão em relação ao irmão. Somos livres para que nós tenhamos interesse para que os outros cresçam também na fé. Somos livres para isso. Somos livres para sermos submissos e os outros gentios olharem para nós e falar assim, me fala por que você é tão diferente assim, hein? Somos livres para isso. O que você e eu podemos fazer, eu não tenho a mínima ideia. Pergunte para Deus, seja livre para viver. Agora, não muda o assunto, ele entra em Hebreus capítulo 11. Vamos lá? Em Hebreus, ele começa a falar sobre a fé. E por que ele começa a falar sobre a fé? Né? Porque essa liberdade, ela é exercida dentro de um contexto de pessoas que creram e estão na segunda aliança. Se creram e estão na segunda aliança, é porque depositaram fé numa informação. Se depositaram fé numa informação, o que é fé? Você tem fé? O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E isso aí é para acertar na prova. Se a pessoa cair na prova, o que é fé? Aí você responde isso, tirou 10, pronto, acertou. E na sua vida, como é que funciona isso? Como é que funciona isso na segunda-feira, na terça-feira, na sua relação com o seu cliente, com o seu chefe, na sua casa, com os seus vizinhos? Como é que funciona essa fé? O que é ter fé? Fé é acreditar. No quê? Em quem? Tem gente que tem fé numa fitinha, numa correntinha, numa pirâmidezinha. Tem fé nisso. O que é ter fé? Vamos lá, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fé é depositar confiança numa informação recebida. E a pergunta que eu sei que passou na cabeça de vocês agora é: qual informação, então, que eu recebo que eu tenho que depositar fé? Porque fé é confiar numa informação recebida e obedecê-la. Qual é essa informação? Chegou? Pessoal, quem não preencheu e quiser preencher, está com o Elcio, levanta a mão, por favor. Ele pode passar para vocês. Vamos lá. Fé. Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos falou no Filho. Qual era a informação que tinha que depositar confiança no Antigo Testamento, na primeira aliança? Qual era a informação? A dita aos pais pelos profetas, muitas vezes de muitas maneiras. Às vezes um sonho. Por exemplo, com Noé, qual era a confiança que Noé tinha que depositar na informação? Quando Deus chega para Noé e fala assim, Noé, constrói uma arca, pega madeira, betuma por dentro, faz tantos compartimentos, vá buscar. Alguma dúvida na informação? Deposita fé. O que é depositar fé nessa informação? E esse é o ponto. Né?
Depositar fé na informação é sempre a colocação de um verbo. E o que significa isso? Vejam só. Nós não vamos conseguir ver os textos, mas eu vou deixar aqui, ó. A questão da fé como algo que não se vê, não adianta falar assim, ó, se acontecer tal coisa, aí eu vou acreditar então que Deus está dizendo que é certo. Não, porque não vai acontecer tal coisa. Porque se acontecer tal coisa, você não vai precisar exercer fé, porque fé é aquilo que você não vê. Se você vê, não tem fé. Né? Isso está lá, só vamos para 2 Coríntios 4, vamos lá. Eu não consigo falar sem ler, né? 2 Coríntios... É porque está tudo na Bíblia, fica fácil. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. E depois o 5, 7 que está aí pertinho. Porque nossa leve e momentânea tribulação, versículo 17, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Deposita fé na tribulação, deposita confiança na informação recebida, que a fé é para ser, a aprovação é para confirmar a fé. É leve, momentânea, calma, Deus está trabalhando conosco, deposita fé nessa informação. Ah, mas eu não estou vendo saída para isso. Ótimo, então é para você depositar fé mesmo. Confia no que está escrito. 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A fé é o antônimo do que você vê. Se você está esperando que Deus lhe mostre alguma coisa, né, ou faça alguma coisa extraordinária, para que aí se acontecer isso eu vou acreditar. Vai nada. Porque fé é o antônimo do que você vê. Né? Portanto, eu sei que não é o tema, eu sei que o conhecimento de todos aqui sobre esse tema, cuidado com o sinal, hein? Tem muita gente querendo ver sinal, acontecer, coisas miraculosas e tudo mais. Então o Apocalipse 13 diz que o anticristo vai fazer sinal assim, aos montes. Sabiam disso? Sinal não significa, então Deus está agindo, né? Sinal na Bíblia e línguas na Bíblia, por exemplo, é para judeu incrédulo. Sabia disso? Para judeu incrédulo. Você é judeu? Não, você é incrédulo? Não. Então você está querendo língua, sinal? O que você está querendo? Mas vamos lá. Isso é outro tema. Aqui nós estamos falando sobre fé. E fé é certeza de coisas que não se veem. Acredita na informação, ponto. Noé, faça a arca. O que ele poderia dizer? Senhor, mas por quê? Vai chover? O que é chuva? Nunca tinha chovido até então. Ele morava no interior, onde não tinha nem mar, lago, nada. E, Senhor, me explica um pouquinho aqui, dá uma cenas dos próximos capítulos, porque aí eu faço essa arca. Não, faça a arca, ponto. Não, mas faça a arca e ponto. Essa é a informação que Deus dá. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Senhor, então aquela terra é boa. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela que eu vou te mostrar. Ponto. Você confia no Deus que você crê ou não? E o que vem na sequência da fé? Vejam, nós não vamos conseguir ler, mas eu tenho certeza que vocês o farão, Hebreus 11 inteiro, o capítulo dos heróis da fé. E é interessante que toda fé, toda manifestação de fé, ela vem seguida de um verbo. E o que é um verbo? Isso, é do português, não é nada de Bíblia, não pode fechar a Bíblia, vamos lá. O que é um verbo? Português, mas essa aula eu faltei. Não, mas pega do vizinho aí, dá uma colada. Vai, vamos lá, o que é fé? O que é o verbo? Olha, aqui é fé, eu já estrago tudo. É uma ação, né? É uma ação. Então, todo exercício de fé, ela vem acompanhada de uma ação. Vocês querem ver que interessante? Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladou, pois antes de ser trasladado, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 7, pela fé Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, o quê? Aparelhou uma arca. Versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Depois eu gosto aqui de Moisés, versículo 24, vejam lá. Pela fé, Moisés, quando já bem feito, aqui recusou. Ser chamado filho da filha de Faraó. Depois, preferindo. Ser maltratado junto com o povo de Deus, usufruir prazeres transitórios do pecado. O pecado dá prazer, dá, mas transitório, cuidado, hein.
Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas dos tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela corda do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é aquilo que ficou de lição de casa para vocês. Eu pensei que ele tinha esquecido, já tinha passado tanto tempo, né? Mas não esqueci. Qual que foi a lição de casa? Isso, muito bem, né? Qual que foi a lição de casa? Olhar Romanos 4 e Tiago 2 e vocês me falarem se Abraão foi salvo pela fé ou pelas obras. E aí? Vamos lá, rapidinho, que nós temos tempo, vamos lá. Isso, muito bem, esse lado. Pela fé. Opa! Pela fé, acompanhado de obra, mas nunca vi isso. Que interessante. Vamos lá para Romanos capítulo 4, então. Calma, não vão embora antes de terminar, que se parar no meio aqui vai complicar. Romanos capítulo 4. Quanto à definição de fé, a origem da fé, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo, está em Romanos 10, 17. O fortalecimento, tendo por motivo de toda alegria passar por várias provações, tudo isso em relação à fé está nesses textos iniciais aqui. Vamos lá, Romanos 4, 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Opa! Abraão foi justificado por obras, não diante de Deus, jamais. Mas como assim Abraão foi justificado por obras? Tiago capítulo 2, vamos lá. Tiago capítulo 2. Isso aqui não dá para explicar não, tem que ler. Porque o texto é autoexplicativo, vamos lá. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Você tem fé? Você deposita fé numa informação recebida e não obedece? A informação que você ouve quando Deus fala através do seu filho pelas Escrituras, você fala, não acredito nisso não. Você não deposita fé nessa informação? Se houver alguém que pensa aqui desse jeito, sabe o que vale a sua fé diante de Deus? Nada. Vamos continuar? Se um irmão ou irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Sabe aquele chavão que nós escutamos? A fé sem obra é morta, a fé sem obra é morta, a fé sem obra é morta. E o que nós fazemos com isso? Que a fé sem obra é morta. E a nossa vida? E o que nós tratamos com isso? Você já parou para pensar? Que se a sua e a minha fé estiver no fundo do nosso coração, lá no fundo, que ninguém vê, nem nós mesmos muitas vezes, sabe o que ela adianta? Nada. A fé sem obra, ela é morta, inoperante, não vale para nada. Por quê? Porque a fé verdadeira, depositar confiança numa informação, necessariamente ela vem seguida de um verbo, de uma obediência, de uma ação diante da informação recebida. E esta ação diante de uma informação recebida pode ser a obediência ou a desobediência. Não foi assim com o homem e a mulher no Éden? Por que eles pecaram? Tinham duas informações. Se vocês comerem, certamente morrerão, ou morrendo morrerás. E aí vem a serpente, que é o diabo, está lá em Apocalipse, e diz o seguinte, se vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O problema não estava aí não, porque eles foram conhecedores como Deus, mas certamente não morrereis. Duas informações. Qual que eles obedeceram? Naquele a que eles acreditaram. Eles acreditaram que ele não ia morrer, eles não iam morrer, por isso que eles comeram. Duas informações. 12 espias, vão olhar a terra. Vão lá, só olhem, vão ver o que Deus vai dar para vocês. Eles voltam, os dois voltam e falam, não, Josué e Caleb, vamos lá, Deus nos deu. E os 10? Deus nos deu, mas esqueceu de falar dos gigantes. O negócio lá é complicado. Josué e Caleb falou assim, não, Deus nos deu. Deposita a fé na informação. E o que eles fizeram? Não acreditaram. E Hebreus 3, 18, de 17 a 19 diz o seguinte, por causa da incredulidade.
desobedeceram. Então, quando você desobedece a ordem de Deus, sabe o que você está dizendo para Deus? Eu e vocês estamos dizendo para Deus? Deus, o que o Senhor está falando é mentira. Sabia disso? É tão grave quanto isso. Não estou amenizando, não é para amenizar isso não. E quando nós estamos duvidando da palavra, nós estamos duvidando de quem falou a palavra. É interessante quando alguém chega para nós e fala assim, assina um documento aqui para mim, que eu preciso reconhecer firme, a gente até se ofende, fulano, mas sou eu que estou falando. E nós já erramos, já, né? Tantas vezes, você quer que assine, reconheça? Não, estou dando minha palavra. Não, mas assina, se eu e você morrer aqui, assina aí, né? Para dentro, né? E nós ficamos ofendidos. Mas nós não temos problema nenhum em ofender o caráter de Deus quando nós falamos para Deus, Deus, o que o Senhor está falando aqui não vai acontecer, então eu vou fazer do meu jeito. Nós estamos ofendendo o caráter de Deus, estamos falando para Deus, Deus, o Senhor está mentindo, porque o que o Senhor está falando não vai acontecer. Então eu não vou confiar nisso, então portanto eu não vou obedecer. Quando eu e você pecamos, nós estamos dizendo isso para Deus, sabia disso? Agora estou começando a entender porque que Paulo falava que o amor de Deus nos constrange, né? Olha do que nós fomos perdoados. Vejam, vamos continuar aqui, Tiago. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Versículo 19 diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Se sua fé não gera resultado, você está sendo equiparado a um grupo complicado aqui. Até os demônios acreditam que Deus existe, que Deus está lá, sabem disso, mas eles não põem por obras. Olha essas pessoas a quem foram comparadas. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ora, peraí, vamos entender isso melhor, né? Então vamos entender com o exemplo de Abraão, lá de Romanos 4, ele vai explicar aqui, vamos lá. Não foi por obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Foi por obras. Como assim? Mas ele creu e isso foi imputado para a justiça. Vamos continuar. Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Se a fé na sua e na minha vida não gera um resultado, ela não vale nada. Se a fé na sua e na minha vida não gera uma obediência numa informação recebida, ela não vale nada. É isso que Deus está dizendo. Abraão foi justificado diante de Deus pela fé. Desde Adão, Abraão, né? Eu falei, desde Adão é pela fé. Desde o primeiro homem precisou depositar fé numa informação. Até o último homem. Sempre a salvação será pela fé. Sempre. Mesmo na primeira aliança foi assim, como na segunda aliança. Sempre não é aquilo que fazemos, é em quem cremos que faz a diferença. É sem sombra de dúvidas que a salvação é pela fé em Cristo. Mas esta fé, ela é confirmada pelo resultado que ela vai gerar, que é a obediência a Deus. E obediência se vê, fruto se enxerga, fruto se vê mudança na vida da pessoa. A pessoa pode vir para Cristo todo arrebentado, todo acabado, né? Todo destruído, mas não pode permanecer assim diante de Deus. Deus faz nova todas as coisas. Se permanecer assim diante de Deus, tem algum problema. Se você está tendo contato com Deus, tem aprendido na igreja, e não significa isso nada na sua vida de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, reavalie a sua fé. Porque a fé que Deus está dizendo traz resultado. Vide Hebreus, de todos os heróis da fé. Noé creu. Como é que eu e você sabemos que Noé teve fé? Nós entramos dentro de Noé para saber. Como é que eu e você sabemos que Noé teve fé? Por quê? Olha para o Monte Ararat hoje, pega as pesquisas científicas, vocês vão ver uma arca lá do tamanho do que Deus está dizendo. Ele construiu a arca. Como é que eu e você sabemos que Abel teve fé? Nós entramos, Abel, como é que você... não, eu creio. Foi porque ele falou? Não, foi porque ele agiu. Ele foi lá e ofereceu o sacrifício. Como é que eu e você sabemos que Moisés teve uma fé tamanha em Deus? Porque ele saiu do Egito. Como é que eu e você sabemos que Abraão é conhecido como o pai da fé? Por quê? Porque ele saiu da sua terra? Não. Esse texto está lá explicado em Romanos, foi quando ele creu contra a esperança, esperou contra a esperança, diz o texto de Romanos. Quando ele falou, você vai ser pai de numerosa nação.
Vamos só olhar esse texto lá, Romanos, capítulo 8. Capítulo 8 ou 13, deixa eu ver aqui. Só abrindo para Romanos. Eu já vou achar aqui onde é que está. Romanos 4, quem falou? Obrigado, é isso mesmo. Romanos capítulo 4, aqui ó. Versículo 18. Como é que você sabe, você conheceu Abrão? Você entrou no mais íntimo de Abrão para saber se ele tem fé ou não? Como é que nós sabemos que ele teve fé? Versículo 18. Ora, Abrão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Olha a informação aqui. Ele depositou confiança numa informação recebida. Ó, Deus disse isso, eu vou acreditar. Como é que eu vou acreditar? Aqui, ó. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, ele não tinha uma falta de senso, ele sabia, olha, meu corpo, eu sou velho. Não, olha, eu não estou vendo, é por isso que teve que depositar fé. Ó, se eu olhar para mim, não vai dar certo esse negócio. Mas Deus falou, acabou. Amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ah, foi por isso então, que quando ele foi oferecer Isaac, Deus falou, então, 25 anos depois, e é interessante, né, eu preciso dar esse exemplo, as mulheres não fiquem bravas comigo, mas é só um exemplo, tá? Então uma vez uma mulher chegou para um pastor e falou assim, olha, eu quero me separar do meu marido. Não, mas por que você quer se separar do seu marido? Não, porque ele não me ama mais. Como não ama? Fulano? Não, eu conheço fulano, como assim? Mas ele não é um bom pai? Não, pai, melhor que tem. Não vi um pai melhor que ele. Mas então ele não é um bom marido? Melhor marido que eu posso. A igreja não tem marido como ele. Mas ele deixa faltar alguma coisa em casa? Nunca deixou. Nada. Mas ele supre. Espiritualmente, você tem algum problema? Nenhum. Não, pera um pouquinho, mas por que você fala que ele não te ama mais? E aí chamou o marido para conversar. O fulano chamou o casal. O que está acontecendo? Aí ele falou assim, não está acontecendo nada. Nós somos casados há 30 anos e muito bem. Não, ela está falando que quer separar porque você não a ama mais. Mas como assim? E aí a mulher começou a chorar, aquela coisa toda, aquele ambiente. E veja, aí ela falou assim, mas por que, bem, você está falando que eu não te amo mais? É porque você nunca mais disse isso para mim ao longo dos 30 anos. Aí ele falou, não, sabe o que é? Quando o pastor foi o senhor que fez o casamento, né? Fui eu, então. O que o senhor perguntou para mim quando o senhor fez o casamento? Não, eu perguntei se você a amava pro resto da vida. Ele falou, então, e o que eu disse? Você disse que sim. Aí o marido virou para a mulher e falou, então, quando eu mudar de ideia eu te aviso. Eu não estou falando para vocês fazerem isso, não, né? Mas sabe por que isso mostra? As mulheres, quando eu falo isso, depois elas vêm conversar comigo, não dá isso, porque isso é meu marido, vai falar isso, vai usar, não. Eu não estou falando isso, né? Mas isso para mostrar o quê? Que sabe quantas vezes Deus falou para Abraão que ia dar um filho para ele? Não falou mais. Em 25 anos, com 75 anos, Deus falou, Abraão, você vai ser pai de numerosas nações. Pronto. 25 anos e Deus não falou mais nada, não precisava. Deus falou o quê? Uma vez? Vai acontecer. Podem ficar tranquilos, depositam fé nessa informação, foi o que Abraão fez. Por isso que depois de 15 anos, imagina, quase 40 anos da promessa, aí com 15 anos mais ou menos, Deus fala, Abraão, dá o teu filho, teu único filho, oferece para mim sacrifício. Deus, faz 40 anos que o Senhor prometeu um negócio desse, que nele seria a nação toda, que seriam benditas todas as nações da terra. Como é que o Senhor vai impedir isso? Ele falou isso? Não. O que o Senhor falou isso? Espera um pouquinho. Então vamos lá. Ô filho, vamos lá. 3 dias caminhando com Isaac. 3 dias caminhando com Isaac. Para oferecer Isaac. Chegou no monte. O que ele fala para os servos, na metade da montanha, quando ele está subindo? Eu não sei, nunca li. Então depois você pega na Gênesis 22 lá. O que diz? Nós iremos e voltaremos. Hebreus explica isso. Por que ele fala, nós iremos e voltaremos, se só iam os dois? Ora, se ele ia com os dois e oferecer um, quanto que ia voltar? É uma matemática, né? Mas por que ele diz, nós iremos e voltaremos? Eu e o garoto iremos e voltaremos. Por quê? Hebreus explica isso. Aí nesse capítulo 11, quando ele diz que ele ofereceu sim no coração Isaac, mas ele recobrou, como se Deus o ressuscitar.
porque era nele a promessa que Deus tinha feito. Abraão nunca tinha visto uma ressurreição até então, sabiam disso? Mas ele falou, eu não sei, Deus está pedindo. Ele falou que vai ser nele. Então Deus, eu vou oferecer. E não é que Abraão fala assim, Deus, olha lá, agora, Deus, olha lá, chegou, Deus, agora! Não. Ele ia oferecer, isso diz em Hebreus. Mas vejam, mas ele depositou confiança numa informação. Mas se Deus falasse assim comigo, é claro que eu ia oferecer. Ia. Eles não tinham a concretização da promessa ainda, que é a vinda do Filho. Nós já temos. Fala, Deus não fala comigo? Não. Quanto tempo você está lendo as Escrituras? Não fala? Ou nós não queremos que Ele fale? Ou nós não lemos porque a hora que Ele falar nós vamos ter que tomar uma posição de obediência ou desobediência? Como é que é? Como é que está a nossa vida? Se Deus falasse para eu construir um barco gigantesco durante 120 anos, martelando, pum, 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 pum. 120 anos. Eu construiria. Construiria? E o Filho falando com você, que é muito mais superior do que os anjos, muito mais superior do que os profetas e sumos sacerdotes do Antigo Testamento. É isso que nós vimos em Hebreus. É por isso que Hebreus vê tudo isso antes para chegar em Hebreus 11. E o Filho falando comigo e com você? Qual é a confiança que nós estamos depositando? Porque se palavras de anjos foram cumpridas e nenhuma deixou de ser cumprida, muito mais o Filho. Hebreus 3,2, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Entendeu o impacto do que o Filho está falando? Agora, qual é a sua postura em relação ao que o Filho está falando? Você não acredita? Bom, se você não acreditar, você não vai obedecer. Agora, se você obedece, é que você acredita. E obediência é algo visível da fé que está aqui dentro. Vamos terminar o texto de Tiago. Faltam 10 minutos só. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura na qual diz, Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aqui é uma questão de causa e consequência. A Bíblia jamais afirmou que as obras são importantes para a nossa salvação. Jamais. As obras da lei, ninguém será salvo pelas obras da lei. Vide Romanos, que fala sobre a salvação jurídica em Cristo. Legalmente em Cristo, ela diz, não vai ser por cumprimento de obra, não vai ser por aquilo que fazemos, não vai ser por aquilo que nos achamos bons. Não. A salvação é pela fé em Cristo. Só que é causa e consequência, portanto, não é a causa da salvação. Mas as obras necessariamente serão o quê? Consequência da salvação. Se você é salvo em Cristo e tem fé em Cristo, e não o obedece, você tem que reavaliar essa fé. Em quem você está tendo fé? Você pode estar tendo fé numa organização, numa igreja, em pessoas, mas se for em Cristo, na informação que Ele nos dá, necessariamente precisa gerar o quê? Um resultado. A fé gera a obediência. E se estamos desobedecendo a Bíblia? Não importa a idade que você tenha, não importa o quanto de tempo você é salvo. Se você está desobedecendo a Bíblia, é o que você não crê na informação que o Filho está dando. Você, provavelmente, eu e você, quando desobedecemos a Deus, provavelmente na posição de Noé, nós falaríamos para Deus, não, peraí, vamos negociar, veja bem, uma arca, o que vão dizer de mim? E a minha reputação diante de todo mundo? Mas e essa sociedade? E agora eu ficar martelando aqui madeira 120 anos, e quando todo mundo começar a olhar que isso é um barco e eu vou dizer que vai chover, nunca choveu. E como assim? Deus? Dá para o senhor explicar melhor? Deus fala, faça a arca. Já pensou, Abrão, tá bom, é o meu único, mas é Isaac, Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou esperar mais uma semana, só ver direitinho aqui. Ele acordou e foi pegar Isaac e falou, Isaac, vamos embora. Moisés, tantos outros, e vamos continuar. Puxa, vamos lá, Hebreus, está claro? Bom, e a partir do momento que eu acreditei, que eu criei, está aqui, olha lá o que está ali, ó. Fruto é visível. Alguém come uma laranja virtual. Eu vou comer uma laranja, que laranja boa. O que é? É o fruto, é uma laranja. Mas ninguém está vendo. Ô Dante, eu acho que você está com um problema, porque não tem nada na sua mão. Vocês não estão vendo uma laranja que eu estou comendo? Tem gente que acha que a fé é isso.
Cadê o fruto da sua fé? Cadê a obediência da sua fé? Ah, não, mas eu creio no fundo do meu coração. Reavalia a sua fé, porque até os demônios creem e tremem. Ah, mas isso é muito duro. Então, mas é o que Deus está dizendo. Fé é crer numa informação que gera obediência. A obediência sempre é um verbo que gera resultado. Vamos voltar para Hebreus capítulo 11. Então, sempre vai ser. Então, toda vez que eu for obedecer a Deus, eu vou construir a arca e vai chover. Toda vez, então, que eu obedecer a Deus, olha lá, Abraão foi para uma terra boa, deu tudo certo. Noé construiu a arca e não morreu afogado. Moisés foi lá e libertou o povo do Egito. Olha, que eu quero ser o que? Eu vou obedecer. Aos olhos aparentes, deu tudo certo sob o nosso ponto de vista, né? O que é dar certo? O que significa isso? Vamos continuar o texto de Hebreus? Então, vamos lá. Chegou lá em Moisés, versículo 24, e Josué 30, Raabe 31. Olha lá, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Por quê? Acolheu. Já a pessoa fala assim, não, a Raabe, né? Ai, Deus, eu creio no Deus de Israel, eu creio no Deus de Israel. Mas os emissários estão aí, vai lá, acolhe. Não, não entra não que eu estou aqui, eu creio. Não entra aqui, não vou te esconder não vou te acolher não, e eu vou aqui orar. Opa, acolhe aí. Você tem fé na informação de Deus? Então guarda os espias aí com você. Agora vejam lá, 32. E ainda mais, que mais direi ainda? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, dos quais, por meio da fé, olha como tem resultado aqui, por meio da fé, julgaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, Daniel aqui, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Olha! Vamos crer só resultados aos nossos olhos positivos. Olha, o que é crer em Deus? O texto não para aí. Vamos continuar? Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos e vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Esse é um dos versículos que mais impressiona a Bíblia, o 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé. Aquele que foi cerrado pelo meio, tá? Dizem que foi Isaías, né? A história mostra que foi Isaías. Já pensou? Põe Isaías aí. Não era mágica não, né? Deus fala que ele obteve bom testemunho da sua fé. Deus fala que ele era um homem que o mundo não era digno. Aqueles que andaram pelos peregrinos, pelos desertos, vestidos de peles de ovelhas, maltratados, afligidos, né? Pelas covas, pelos antros da terra. Todos eles creram, da mesma forma com aqueles que fecharam bocas de leões. Então, quando nós estamos dizendo que, não, você está acontecendo isso com você, que você não tem fé, quando ouvimos isso, as pessoas estão querendo dizer o que com isso? Porque Deus não ensina isso. A nossa fé pode nos levar à morte, sabia disso? Pela obediência às Escrituras. Vide os países fechados para o Evangelho que acontece. Como é que está a nossa obediência a Deus? Cuidado com aquilo que estamos ouvindo. As pessoas que falam são responsáveis diante de Deus pelo que falam, mas nós somos responsáveis por aquilo que estamos dando ouvido, sabiam disso? No que você está ouvindo? Não, que se você estiver assim é que você está em pecado ou não tem fé. Onde é que está isso? Porque Paulo falou que passou necessidade e Paulo não tinha fé. Porque fé significa obedecer a uma informação recebida. Ponto.
Não, mas eu não estou vendo. Mas aqui no século XXI, as mulheres serem submissas. Isso está meio fora de moda. Obedeça a informação recebida, ponto. Você acredita em quem está falando? Homens, amar as suas mulheres. Deposita a fé na informação recebida e haja desta forma. Filhos, obedeceis em tudo os vossos pais. Obedeçam em tudo. Não, mas aqui Deus não conhece o pai que eu tenho lá em casa, nem a mãe que eu conhece e obedece, ponto. Ou você não acredita que isso dá certo? Se não acredita, desobedece. Servos, empregados, trabalhem como para Deus. Não, mas lá você não conhece o chefe que eu tenho, está falando isso, porque ele é um incrédulo, ele não quer saber de Deus, deposita a fé na informação recebida. As más conversações corrompem os meus costumes. Como é que estamos de amizade? Jovens, como é que é o grupo aí que você quer ser aceito? Como é que está isso? Porque Deus está falando que, não, eu vou lá para converter. Vai que você vai ver o que vai acontecer. Eu não estou falando para que Deus nos tire do mundo, então, não. Eu não quero para tirar do mundo, eu quero que os livre do mal, né? A oração de Jesus. Mas como é que nós estamos nos portando? E tem tantos outros temas, né? Como patrão, como empregado, como pai, como filho, como em amizade, em relacionamento sexual. Como é que está a sua área? Deus tem instrução para isso. Deus fala disso? Fala, porque Ele criou. Alguma dúvida? Algum problema? Não? Então vamos buscar orientação no fabricante, né? Da peça. Bom, pessoal, nós temos que terminar. Não vai ser possível nós passarmos para os outros temas. O capítulo 12 vai falar sobre repreensão, dentro desta liberdade que temos em Cristo, em que a fé necessariamente vai trazer um resultado. Se acreditarmos e depositarmos fé na informação, vai gerar obediência. Se não depositarmos fé numa informação, vai gerar desobediência. Isto é visível. E aí, por isso que entra no capítulo 12 e fala assim, mas um filho que desobedece, pode ocorrer um filho desobedecer? Pode. Muitas vezes eu tive que chegar em casa e confessar pecado, porque meu dia eu desobedeci uma ordem das Escrituras. E aí tem que correr para o sumo sacerdote, não precisa sair do descanso não, corre para o sumo sacerdote. Mas se você se acostumar com aquele pecado, e aquele pecado você curte, né? Tem pecados que Deus precisou me ensinar muito com isso, mas eu já curti pecado. E Deus lá me incomodava, vai, confessa o pecado. Não, eu continuo sentindo raiva com aquela pessoa e não vou confessar não, porque eu não quero nem falar com ela, não vou falar com ela, acabou. E ficava curtindo aquilo, Deus falava, vai confessar. Vai. Se o filho é rebelde, eu gosto sempre de falar o seguinte, o filho de Deus pode fazer o que quiser na vida? Não fala, só pensa. Pode fazer? Pensa aí alguma coisa, pensou? Pode ou não pode? Pode, o filho de Deus pode fazer o que quiser ou não pode? Pode. Experimenta fazer. Vai fazer para ver o que vai acontecer. Hebreus capítulo 12. Que filho há que o pai não repreende? Ora, se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. Portanto, vocês depois precisam estudar um pouquinho esses 3 conceitos aqui. O que é tentação? Deus não tenta ninguém. O que é provação? Não há nada de errado na provação. Deus só está apurando e purificando a nossa fé. E o que é repreensão? Repreensão é quando há pecado na vida do filho. É filho, nasceu de novo, entrou no descanso, mas desobedeceu à informação recebida. E tem consequências para isso. E se não corre para o sumo sacerdote, Deus vai repreendê-lo. Uma vez vai puxar a orelha, outra vez vai dar uma palmada, outra vez vai falar, vai levar uma surra. E lá em Provérbios diz, e o texto está aqui, depois aqui tem todos os textos sobre provação, o que é, quem prova, para que prova, qual a finalidade da provação, qual a atitude que temos que ter, depois de passar pelas provações, quais os resultados, repreensão, pré-requisito, ser filho, ocorrência, quando o filho desobedece ou peca, Romanos 12, de 5 a 11, correção de rota, Deus vai corrigindo pela repreensão, e depois lá em Salmos, Deus diz que o homem de dura cerviz, depois de repreendido, tem dura cerviz, Deus o toma para si. Se é filho e está fazendo coisa errada, cuidado que o papai vai chamar para pertinho dele, viu? Não estou dizendo que todas as vezes que Deus leva um salvo cedo, isso está ocorrendo. Mas eu estou dizendo que isso pode ocorrer pelas Escrituras. Depois vocês precisam leiam em casa Hebreus 13. E aqui o escritor aos Hebreus, em Hebreus 13, ele vai dando
ele vai dando flashes de questões importantíssimas em relação a tudo que foi dito em Hebreus, em relação ao relacionamento, em relação à liberdade. Em Hebreus 13 ele vai fechando os versículos com esses temas. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos Te adorar, Pai, pela Tua palavra. Pai, Te louvamos pela oportunidade que tivemos de juntos lermos a Tua palavra, de conhecermos mais o Deus que o Senhor é, conhecermos mais esse plano extraordinário de salvação, arquitetado, elaborado e concluído em Cristo. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos resgatou em Cristo e nos tirou de um tremedal de lama e nos firmou os pés sobre a rocha. Nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo. Pai, eu clamo que o Teu Santo Espírito agora fale com cada um de nós. Que a Tua palavra, Pai, seja importante e fundamental no crescimento de cada vida aqui. Sabemos que, como o Senhor nos diz, Paulo pregou, Apolo participou desse processo, mas sabemos que o crescimento vem do Senhor Jesus. Pai, pedimos esse crescimento pelo estudo e meditação da Tua palavra para cada um de nós, para que possamos ser dignos do nome do Senhor Jesus que levamos. Pai, faz em nós aquilo que o Senhor quer ver em nós, para a honra e glória do Teu nome. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.